Pessoal, tudo bom? Vejo alguns médicos receberem notificações de sindicância no CRM, né? Seja porque eles foram denunciados por pacientes, de ofício pelo próprio CRM, enfim, ou qualquer parte interessada. Normalmente eu vejo médicos muito preocupados porque acabam realizando de fato uma defesa muito inconsistente, um resumo simplesmente dos fatos, e acabam, né, se comprometendo muitas vezes com uma situação que em tese poderia ser resolvido facilmente, mas acabam se comprometendo com essa defesa mal realizada, né, mal feita, e aí acabam, obviamente, tendo contra si um processo ético profissional e até às vezes também um desdobramento negativo em razão dessa defesa mal elaborada, que pode envolver muitas vezes um processo judicial, um processo administrativo frente à Secretaria de Saúde, né, quando é um servidor do município ou até mesmo quando presta um serviço para o município. Vejo muitos médicos perdidos com relação às defesas no CRM. Obviamente não é obrigatória, né, a constituição, né, a contratação de um advogado, então muitas vezes o médico ele pode realizar sozinho essa defesa, porém muitas vezes também é necessário algum cuidado processual, um cuidado legislativo com relação às normas a serem utilizadas nessas defesas. Então sempre reforço que aos médicos que vão realizar as defesas sozinhos, que eles tenham certa noção do que eles podem utilizar de argumentos, se caso seja instaurado um processo ético profissional lá na frente, né? Muitas vezes até porque o médico ele precisa recorrer ao CFM. Então, assim, é óbvio que o médico ele precisa elaborar os fatos, apresentar realmente o que aconteceu, né? De modo positivo, que ele possa como é que eu posso colocar melhor para vocês? Se isentar de responsabilidade a respeito daquilo que ele está sendo acusado, né, de eventual infração ética profissional, mas ao mesmo tempo também utilizar normas para que ele consiga utilizar, se necessário em recurso, alguns recursos processuais, inclusive, para que ele consiga nulidade processual, argumente muitas vezes até em audiência alguns objetos dentro da denúncia do que foi realizado, de questões processuais que possam livrar ele de responsabilidade, né? Então, inclusive, né, perante até o próprio CRM, que o médico entenda, né, da melhor forma possível como que ele pode utilizar argumentos, inclusive, até nas fases processuais em que ele ainda vai ter um trâmite processual. E aqui eu estou tratando já do processo ético profissional já instaurado, né, não na sindicância que o médico vai ter que apresentar ali os melhores argumentos, a defesa, com relação àquilo que ele está sendo acusado. Então, só para resumir, né, para passar para vocês com relação a esse cuidado que o médico tem que ter sempre quando for notificado, é que ele apresente não apenas um resumo dos fatos, mas que ele consiga fazer realmente ali uma explanação bem completa e detalhada a respeito daquilo que ele está sendo acusado. Até porque a fase de sindicância ela é a fase inicial de todo um trâmite após ele receber a denúncia e que ele pode conseguir ali ser absolvido, né, de forma já imediata, sem correr o risco de ter instauração do processo ético profissional contra si e ele de eventual punição ao final do processo ético profissional. Até porque a fase de sindicância, a fase inicial ainda desde que ele recebe a sindicância, a denúncia, né, e a sindicância é o primeiro ato processual após ele receber essa denúncia, enfim, elaborada por quem quer que seja, e a partir desse momento ele consegue já utilizar esses argumentos ou para arquivar ou pelo menos para conseguir já elaborar a próxima fase, que é a instauração do processo ético profissional. E até para os médicos, né, que recebem essa notificação e tem também principalmente uma instauração de processo ético profissional contra si, para não ficarem preocupados. Nem sempre, né, e nem sempre mesmo quando o médico tem contra si um processo ético profissional instaurado, quer dizer que ele vai sofrer uma punição, né? É óbvio que o CRM, quando existe algum indício, né, de eventual infração, ele pode até, de certa forma, logo após instaurado o processo ético profissional, notificar esse médico denunciado, por conta de uma situação que possa levar algum desconforto para a sociedade, algum desconforto até mesmo para a sociedade médica, que é por intermédio de uma interdição cautelar, onde o médico fica suspenso por 6 meses, né, renováveis por mais 6 meses, mas aqui a gente está falando de uma situação muito rara, específica com relação à má-fé, com relação a danos realmente que o médico pode estar sendo acusado de gravidades maiores dentro de um contexto não só de infração ética profissional, mas também de acusação daquilo que pode ser interpretado como crime. Então, o médico, para ficar mais tranquilo a respeito da denúncia quando é instaurado um processo ético profissional,
para compreender e entender, né, que quando há essa instauração de processo ético profissional, muitas vezes é para o próprio CRM investigar melhor os fatos, né, até porque, de certa forma, é preciso compreender, né, para ouvir testemunhas, passar por um critério mais profundo a respeito das técnicas médicas utilizadas, dos documentos, para o CRM entender, né, para não arquivar de imediato, para não cometer nenhuma injustiça. Da mesma forma também, não querer condenar o médico tão logo seja instaurado um processo ético profissional, de modo que essa investigação sirva justamente para ali trazer justiça ao final do processo ético. É claro, e como eu comecei, né, esse vídeo dizendo, cabe ao médico ter muito zelo e cuidado para a apresentação dessa defesa, né, para evitar ter contra si ali um desdobramento ou uma punição que muitas vezes acaba sendo indesejada, né? E o médico, ele, justamente por não ter conseguido apresentar ali os melhores elementos probatórios ou uma explanação fática realmente dos fatos para conseguir se livrar da denúncia, né? Então é importante que o médico, tão logo seja notificado, tome ciência da gravidade dos fatos e consiga utilizar tanto a formalidade exigida nesse rito processual especificamente da sindicância, né? Muito embora não seja ainda um processo ético profissional, mas toma cuidado para não ter contra si essa denúncia com um problema maior lá na frente, que possa ser uma condenação no CRM ou também um desdobramento na via judicial ou administrativa. Tá bom? Sempre que precisarem, fico à disposição para esclarecer para vocês eventuais dúvidas ou trazer, obviamente, mais informações a respeito de sindicância, processo ético ou demais informações a respeito do direito médico, tá bom? Um abraço!